Senador, eu queria abordar alguns assuntos, mas eu vou começar com, primeiramente, saiu uma notícia hoje, inclusive, se não me engano, no Metrópolis, em que reportam aqui que o senhor teria sido um dos beneficiados por doações do advogado, deixa eu até me recordar aqui, Nelson Williams, numa doação que ele fez a uma campanha do senhor em 2018, se não me engano, para ainda a candidatura a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Norte, o seu estado. E claro que há um movimento dos governistas dizendo que o senhor hoje trabalha, é membro efetivo da CPMI, que está investigando justamente o escândalo do INSS. Esse advogado é justamente ligado também ao escândalo do INSS. Isso pode atrapalhar a sua condição, não somente como líder da oposição, mas como membro da CPMI, senador? Bom, obrigado, Piotr. Eu não saudei a sua audiência, né? É importante o trabalho que a Revista Oeste tem feito aí em todo o Brasil, né? De mostrar a realidade, ter coragem de enfrentar determinados assuntos que são áridos. Nós estamos vivendo um momento de ataque à liberdade de expressão e existem dezenas, centenas de jornais, de meios de comunicação que têm receio de dizer o que de fato está acontecendo no nosso país em função dos inúmeros processos que foram abertos apenas porque as pessoas ousaram discordar dos poderosos de ocasião. E, em especial, a pergunta que você me faz, ela tem sido uma ação recorrente do governo de tentar retirar da comissão aqueles que de alguma forma contestam a narrativa oficial de que esse problema nasceu no governo do Bolsonaro, que eles é que investigaram, né, e que todos os problemas existem em função das ACTs ou dos acordos de cooperação técnicos que foram assinados no governo do presidente Bolsonaro. São narrativas que não têm nenhuma sustentação e a própria realidade das investigações, dos depoimentos, vai mostrando dia a dia que nós estamos vivendo talvez o maior escândalo de corrupção cometido contra pessoas idosas e que não tem como se proteger, que são os aposentados brasileiros, né, que têm sofrido muito nas mãos de associações ligadas a sindicatos, que por sua vez, na sua grande maioria, são ligadas aos partidos de que em 2018 eu recebi na minha campanha para deputado federal R$10 mil de um dos investigados, que é o advogado Nelson Williams. Ó, em 2018 eu era candidato a deputado federal, trabalhei muito para ganhar a eleição, e a contribuição foi feita para a minha campanha de deputado federal, não se contribuiu para uma eventual ocupação de um espaço no governo do presidente Bolsonaro, porque eu lutei para ganhar a eleição, né? Então, R$10 mil em nenhum momento vinculou, né, a minha ação a essa contribuição. Aliás, representou menos de 0,5%, 0,5% do total do recurso que eu recebi na campanha de forma oficial. Então, não tem nenhuma relação com o que está acontecendo hoje, né? E nós vamos nos manter dentro da comissão vigilantes, buscando justamente encontrar os culpados por esse crime bárbaro e vil, né, contra os aposentados brasileiros, que já vamos saber daqui a pouco quem são esses beneficiários com a quebra do sigilo das entidades, das associações e das empresas prestadoras de serviço dessas associações. Semana passada, nós quebramos 360 sigilos bancários. Então, daqui a pouco a gente vai saber quem se beneficiou com esse roubo milionário e certamente prendê-los e puni-los exemplarmente. Só para deixar a matéria completa aqui, essa divulgação feita pelo portal Metrópolis, em 2022 o advogado Nelson Williams tinha feito também doações para Marco Aurélio Bertaioli, do PSD, para Emílio de Souza, do PT, para o cargo de deputado estadual para São Paulo. Em 2018, como já explicou o senador Rogério Marinho em relação à candidatura dele ao cargo de deputado federal
R$10.000, 10 mil para Antônio Anastasia, então do PSD, PSDB, hoje PSD, para disputar o governo de Minas Gerais, 2016 para João Dória, disputar a Prefeitura de São Paulo, 2 mil para Beto Richa, PSDB, hoje Cidadania, disputar o governo do Paraná, 3 mil para Federico Cantori Antunes, disputar o cargo de deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. No caso do senador Rogério Marinho, está explicado. E também tem o fato, o aumento exponencial de todas aquelas doações, que na verdade não eram doações, eram aquelas comissões todas, a obrigação de pagar aquelas mensalidades para aquelas associações, o salto acontece em 2023, no governo Lula. A gente já demonstrou esse gráfico aqui por várias vezes. Ou seja, o que a CPMI está fazendo agora é uma investigação séria e transparente, coisa que faltou, obviamente, ao Ministério da Previdência durante o governo Lula. Aliás, o ex-ministro foi ouvido recentemente na CPMI. É isso, né, ministro? Inclusive, hoje foi decidido que amanhã, às 14 horas, nós teremos uma sessão extra-pauta para julgarmos a convocação do advogado Nelson Williams, da esposa e do filho do Antônio Oliveira, que é o careca do INSS, da esposa do senhor Camisotti, né, e de 2 sócios do Antônio Oliveira, que já foi demonstrado que passou muito recurso nas suas contas. Então, estamos fazendo esse trabalho, e é bom lembrar que o governo do presidente Bolsonaro é o primeiro governo em mais de 30 anos, o primeiro, né, que propõe, de fato, alguma ação para tentar estabelecer mecanismos de controle em relação ao desconto associativo. Nós iniciamos o ano de 2019, no primeiro mês do governo do presidente Bolsonaro, apresentando uma medida provisória que combatia fraudes. Inclusive, na sua conversão, se estimou que no primeiro ano foram 10 bilhões de reais economizados. Se definiu a questão da revalidação cadastral. Em 2019, inclusive, Piotr, se me permite rapidamente, 4 entidades foram descredenciadas porque estavam, de alguma forma, burlando o cidadão, o aposentado, em função de denúncias que foram recebidas. E em 2019, em todo o ano de 2019, foram em torno de 3 mil denúncias por mês, num universo de 2.700.000 beneficiários. Então, um percentual de menos de 0,0 alguma coisa por cento. Em 2020, 5 outras entidades foram descredenciadas. Foi estabelecido que todo desconto previdenciário nascia bloqueado, para evitar o roubo também do consignado. Foi definido também que haveria essa revalidação no final de 2022, depois foi adiado para 2023. Foi definido também a biometria para a liberação de recursos consignados, que é aquele empréstimo que é feito pelo aposentado, e todos esses controles foram postos por terra a partir de 2023. E só para comparar, em 2024, 1.500.000 e tantas mil reclamações, e não houve nenhuma ação no governo do atual presidente Lula. Nós tínhamos 40 mil por ano, 4 entidades foram descredenciadas, 1.500.000, nada aconteceu. Só aconteceu quando a polícia e o judiciário, né, fizeram uma ação em abril ou maio de 2025 e solicitaram, determinaram, o afastamento do presidente do INSS e do procurador daquele órgão. Então o governo ficou inerte, passivo, e em muitos casos até cúmplice desse processo, até porque muitas dessas associações têm relação com a esquerda, nós sabemos disso, e seria uma piada de mau gosto imaginar que o governo do presidente Bolsonaro, de alguma forma, pudesse favorecer entidades associativas ligadas à esquerda no Brasil. Entre as quais uma que tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula, o tal do Frei Chico. Senador, eu queria mudar para a questão econômica. O senhor tem acompanhado o que está acontecendo hoje no país, mas eu tenho ouvido com muita frequência de investidores e empresários que eles acompanham o momento político do país. Seja até a semana passada o julgamento que resultou na condenação do ex-presidente Bolsonaro e de vários, inclusive, de seus assessores de primeiro escalão, estou citando pelo menos 2 ministros ali, num julgamento que apenas o voto do ministro Fux foi técnico, ele não foi rebatido pelos outros ministros, e tem toda a questão agora, obviamente, da questão da anistia. A anistia hoje parece ser, em boa parte da visão do empresariado, algo que precisa ser resolvido rápido para se entender em qual país nós vamos viver.
Como é que está exatamente essa negociação pela anistia? Eu sei, o senhor é senador, isso começa pela Câmara. Na Câmara ainda não avançou da forma como poderia avançar, mas esse é um debate cada vez mais latente, me parece, com ligações concretas hoje, pelo que tenho ouvido, com muita frequência de investidores e empresários com a relação econômica. Ou seja, o país não consegue se separar desse momento político mais conturbado, até pelo descalabro institucional que o governo Lula trouxe para o país nessa relação praticamente promíscua com o Supremo Tribunal Federal. Olha, Piotr, eu estava assistindo a abertura do teu programa e você já faz uma contextualização, e eu quero aderir a ela, demonstrando que o que está acontecendo hoje no Brasil, nós já assistimos num passado recente, com os mesmos métodos, com os mesmos personagens e com um resultado que, infelizmente, não foi bom para o país. 2014, 2015, nós assistimos a maior catástrofe econômica que esse Brasil já testemunhou desde 1948, que é a época das medições macroeconômicas disponíveis, né? Supressão de quase 7 pontos percentuais do Produto Interno Bruto, né? Aniquilação de mais de 3 milhões de empregos formais, fechamento de centenas de milhares de empresas, com todas as consequências danosas que isso significa. E veja, naquela época, o aparelhamento da máquina pública, né? Se gastar como se não houvesse amanhã, a tentativa desesperada de se aumentar a arrecadação através de novas taxas e impostos, é o mesmo filme. Mas agora há um diferencial. Uma parte da cúpula do judiciário brasileiro tem feito um trabalho muito afinado com o que pensa o atual governo, no sentido de calar a oposição, de emudecer as vozes críticas que existem no país contra esse estado de coisa. Então, qualquer cidadão brasileiro hoje, minimamente esclarecido, tem receio de se posicionar nas redes sociais, nas reuniões, até na praça pública. Graças a Deus, o povo brasileiro é um povo generoso e corajoso. Todas as manifestações que têm sido convocadas pela direita brasileira têm mostrado uma força extraordinária do povo que está irresignado, que está inconformado com a maneira como a justiça vem sendo implementada no país e a condução dos destinos do país através da política fiscal, da política econômica, porque nós já sabemos o que vai acontecer no futuro. Então, é evidente que a pressão pela anistia nunca parou, né? Nós estamos no Senado da República, mas conversando constantemente com os nossos deputados aliados e de partidos que convergem conosco na Câmara dos Deputados. Temos conversado com presidentes de partido, com líderes partidários de todas as matizes. Agora, Piotr, não adianta aqui nos anteciparmos do que vai acontecer. A pressão ela é mantida. Eu acredito que em breve espaço de tempo nós teremos condição de votar na Câmara dos Deputados. Votado o projeto na Câmara dos Deputados e deixando bem claro todos aqueles que foram sancionados ou serão sancionados pelos eventos de 8 de janeiro e pelo que antecedeu 8 de janeiro, porque o próprio Ministério Público Federal definiu um limite cronológico, né, para essa situação, que seria em torno de maio de 21, se eu não estou enganado. Então, tudo que aconteceu nesse período deverá, na nossa opinião, ser anistiado, as pessoas têm que ser libertadas, e os inquéritos intermináveis, né, do fake news, das milícias digitais, que deveriam durar 90 dias, 60 dias, que não deveriam sequer ser abertos porque foram de ofício, né, precisam ser encerrados para que nós tenhamos normalidade no nosso país. Tudo isso gera um clima de insegurança, um clima de intolerância, um clima de radicalismo absolutamente desnecessário para boa convivência no país. Então, acho que votado na Câmara, aí é a nossa parte no Senado da República, né? Nós hoje temos votos suficientes no Senado, agora nós precisamos desinterditar, né, a votação, porque nós estamos assistindo declarações absolutamente fora do lugar do próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele que não coloca para votar de uma forma, eu diria, imperial, de uma forma impositiva, na contramão do que determina a nossa legislação e a nossa democracia. Nós estamos vendo o presidente do Senado falar a respeito de um projeto que eu tenho brincado que parece orelha de freira ou cabeça de bacalhau, né? Porque a freira tem aquele capuz, ninguém vê a orelha dela. Então, desde abril a gente escuta essa conversa e ninguém assiste e ninguém se debruça sobre esse projeto. O que nos interessa é a anistia ampla, é a anistia geral, que contemple a todos.
né? E, em seguida, o presidente da República tem a possibilidade de vetar o projeto e nós de buscarmos uma sessão congressual para derrubarmos o veto. A partir daí, Piotr, é que o Supremo Tribunal Federal poderá entrar nessa discussão, né, caso haja uma arguição de inconstitucionalidade. O que está acontecendo no Brasil hoje, basicamente, é uma inversão de papéis, é uma invasão de competências, é uma distopia na hora em que membros do Supremo Tribunal Federal opinam a respeito de ações ou de projetos que poderão um dia serem julgados por ele. Então, esse pré-julgamento é absolutamente intolerável na democracia, está na contramão da nossa legislação. Senador. Então, nós vamos fazer a nossa parte e a população tem ajudado muito nessa mobilização. Senador, dentro da sua experiência aí, quem não coloca para votar é porque acha que vai perder, no caso. Porque é difícil imaginar outra coisa. É inimaginável também, até porque isso já é um fato, o assunto anistia cresceu na sociedade. Eu ouço isso em reuniões de negócios. As pessoas falam de um assunto que até outro dia, também preciso confessar, as pessoas não tocavam no assunto. Ninguém sabe o que isso vai acontecer e o assunto morria. Hoje não, hoje é um assunto latente. A minha pergunta ao senhor é, o Mota, por exemplo, na Câmara não coloca para votar porque ele sabe que a anistia vai passar? Ou se por acaso passar na Câmara depois há uma dificuldade do Senado, é porque sabe que no Senado já tem votos, como o senhor disse? E essa manifestação do Supremo completamente deslocada, se o Congresso aprovar nós vamos declarar inconstitucional, é porque ele sabe que ele não consegue fazer isso. Imagina, você negar uma votação ampla que eventualmente teria na Câmara e no Senado para um projeto de anistia que aí sim teria capacidade de pacificar o país, é algo inimaginável, até para este Supremo. Ou seja, eles não querem deixar avançar porque não vai dar para segurar depois? É o meu sentimento. E, aliás, é um jogo de blefes, né? É tipo, olha, não deixa votar na Câmara, porque se votar na Câmara não é pautado no Senado. Caso seja pautado no Senado e tenha êxito, o presidente vai vetar. Se o presidente vetar, ele provavelmente não permitirá uma sessão congressual. Se houver a sessão congressual e derrubar esse veto, né, alguém vai arguir inconstitucionalidade e hoje a maioria do Supremo, através das declarações de pelo menos 2 ou 3 ministros, já é no sentido de antecipar o seu respectivo voto. Meu sentimento é exatamente esse que você está falando, isso é um blefe. Né? Se o governo e os seus aliados, leia-se inclusive alguns do judiciário que têm falado publicamente a respeito do tema, tivessem a tranquilidade e a certeza de que este projeto sendo debatido e votado no Congresso, na Câmara e no Senado seria derrotado, eles já teriam permitido essa votação e retirado da frente, né, essa situação que se avoluma pela sensação que a população está tendo de injustiça, né, de falta de paridade de armas na questão da defesa, da maneira como se deu o processo, no assodamento, por não haver respeito à questão do juiz natural. O presidente está sendo julgado num foro na contramão do que aconteceu com todos os seus antecessores. Todos foram julgados em primeira instância, ele está sendo no STF, em vez de ser no pleno, numa turma, por um juiz que todos sabemos é um adversário público dele, e por outro juiz, que é o caso do Flávio Dino, que, aliás, de maneira jocosa, no final do julgamento, fala sobre aumentar a multa pecuniária, dobrar, porque o presidente teria boas condições econômicas, né? Então, eu não acredito que seja uma forma adequada para um juiz se comportar, principalmente ele, que deveria se julgar impedido, porque tem uma ação contra o presidente Bolsonaro. Né? Mas essa questão da autocontenção, para alguns membros do STF, né, foi relativizada, que é a palavra da moda, né? Então, sim, concordo contigo. O fato de se tentar impedir o julgamento é porque sabe qual é o resultado. Haverá uma votação e uma aceitação por maioria, tanto na Câmara como no Senado da República. Senador, acabei de receber a informação aqui que o senhor teria sido ou teria havido autorização por parte do ministro Alexandre de Moraes do senhor poder visitar o presidente Bolsonaro. Acho que também o ex-ministro Saxida, que vai falar conosco daqui a pouco sobre esse momento econômico, e, se não me engano, também o governador de São Paulo. Essa visita é para tentar, além, obviamente, de prestar solidariedade ao presidente Bolsonaro, de tentar acertar os ponteiros para a política do ano que vem e também, claro, a questão da anistia? Olha, Piotr, a minha solidariedade ao presidente Bolsonaro é irrestrita.
Eu tenho demonstrado isso todos os dias, não preciso estar com ele para demonstrar essa solidariedade. Eu gostaria de estar conversando com o presidente permanentemente, como estávamos até que ele foi literalmente aprisionado, né? Porque o presidente foi preso antes do seu julgamento. E não só foi preso, ele foi censurado. O presidente está impedido de se comunicar com a população através de redes sociais, o que não deixa de ser uma violência inominável contra um cidadão que sequer havia sido julgado até aquele momento. E está recebendo essas medidas cautelares não em função do julgamento do pretenso da trama do golpe, né, da pretenso golpe, mas sim em função dessa investigação, desse inquérito que foi aberto contra o Eduardo Bolsonaro e contra o próprio presidente Bolsonaro por um outro pretenso crime de lesa pátria. Então, hoje, você reclamar de injustiça ou questionar a maneira como o judiciário está se comportando pode ser caracterizado como um crime. Então, tem que se ter muito cuidado. A minha conversa com o presidente Bolsonaro, aliás, nós solicitamos que ela pudesse ser pelo menos uma vez por semana, porque eu sou o secretário-geral do PL. Então, nós precisamos organizar o mapa eleitoral. E é o que eu tenho tentado fazer com o presidente, e agora é evidente que isso foi muito dificultado. O presidente é alguém que, dentro do PL, tem sido muito ativo. Ele é quem tem definido, em última instância, quem são os candidatos ao Senado, que tipo de composição nós faremos em cada estado da federação, qual é a estratégia que tem que ser delineada, né, para levar mais adiante as nossas ideias. Aliás, o PL hoje tem uma academia de direita, conservadora de direita, já tem mais de 8 mil alunos, né? O PL tem feito encontros de comunicação, nós temos aí mais de 1.500 influenciadores que estão ajudando a repercutir, a levar mais longe as ideias do Partido Liberal, defender as teses que são importantes. O PL tem feito o Rota 22, que é percorrer estados da federação nesses períodos que antecedem o processo eleitoral, né? E levar a nossa estratégia, a nossa ideia. Mas o presidente é, sem dúvida nenhuma, a maior liderança popular do nosso país e tem sido o condutor desse processo. Tem sido aquele que nós consultamos, que nos aconselhamos. Então, a ideia de falarmos com o presidente de uma forma mais amildada é justamente de buscarmos essa orientação da forma como vamos nos comportar nesse período que antecede o pleito de 2026, que é extremamente importante para todo o Brasil. Senador, uma última informação e, claro, uma pergunta ao senhor. Uma reportagem mostra que o ministro Gilmar Mendes participou de um ato contra a anistia em São Paulo e se manifestou que o STF barraria a possibilidade de impeachment de ministro do Supremo. Aliás, uma previsão, o Senado tem essa prerrogativa, está muito claro na legislação brasileira. Ou seja, ele já se manifesta de forma antecipada sobre duas situações. Uma que ele não deveria se manifestar e a outra que ele também não deveria falar, porque uma ele antecipa voto e outra ele vai contra a lei. Quer dizer, aonde nós vamos chegar com esse ativismo do Supremo que parece agora ganhou um fôlego com a condenação da semana passada? Bom, Piotr, eu prefiro observar o que foi que ele disse para depois não ser contraditado contra a situação. Mas eu vou falar do que eu já sei. Tá? Se o ministro Gilmar Mendes afirmou o que você está me colocando, é evidente que há uma extrapolação da sua função de magistrado. Mas não é só ele, né? Você veja, por exemplo, outras declarações de outros ministros na mesma linha, falando sobre ações que vão julgar, emitindo opiniões políticas, se posicionando no cenário, né? A partir, inclusive, do próprio presidente Barroso, né? Quando ele falou que venceu o bolsonarismo justamente no evento que ele não deveria participar, que foi um congresso da UNE. O decoro, né? A preocupação com o cargo, a necessária imparcialidade, precisam ser observadas por esses ministros, que infelizmente abriram mão de um princípio que eu considero extremamente importante, que é a tal da autocontenção, né? O sistema de freios e contrapesos que a nossa Constituição estabeleceu fala justamente de que quem fiscaliza e quem julga atos de improbidade por parte de ministro do Supremo Tribunal Federal é o Senado da República. Isso é constitucional, isso foi definido pela sociedade brasileira. E o que me consta não foi superado ainda por nenhuma lei. Então, se o ministro Gilmar Mendes está pensando de uma maneira diferente, mas eu tive cuidado de ler aqui alguma coisa dele, ele está falando que se ele for julgado pelo seu voto,
né? Então, ninguém vai julgar um ministro pelo seu voto, a gente vai julgar pelos seus atos. E se os atos forem indecorosos ou improbos, eles vão ser, evidentemente, levados em consideração. Tá? E hoje é evidente que, apesar de 41 senhores senadores terem assinado um requerimento, que é a maioria absoluta dos senadores, para que seja aberto um processo de impedimento contra o ministro Alexandre de Moraes, até hoje, na composição atual do Senado, o presidente Davi se coloca na posição contrária. Nas eleições de 2026, se tiver maioria, e se os atos de um determinado ministro, seja qual for, forem improbos, eu não tenho dúvida que a lei vai ser cumprida, a Constituição também. Eu acho que o ministro Gilmar fez um reparo aí que não aceitaria o julgamento de um ministro pelo seu voto. Ninguém está discutindo aqui o voto, porque o voto é uma definição. Exato. Não estou dizendo o que Sim, eu claro. li aqui em relação ao que falou antes. Tá? Então, pelo seu voto, ninguém vai ser julgado. Vai ser julgado porque cometeu ato de improbidade administrativa. E exemplificando, me permita, o ministro Alexandre de Moraes, quando o presidente do TSE, né, ele utilizou aquela instituição, pelo menos é o que saiu do vaza-toga, para justamente trabalhar inquéritos que ele estava presidindo, subsidiar inquéritos que ele estava presidindo lá no STF. Claro. E de uma forma bastante ortodoxa, ou pouco ortodoxa, heterodoxa, aliás, mandando os seus juízes auxiliares buscarem prova onde não havia. Então, isso é um exemplo de improbidade, que claramente transgride a lei. Eu espero que esses ministros tenham ou busquem ter autoproteção, porque ninguém pode estar acima da lei, Piotr, ninguém, nem o ministro do Supremo Tribunal Federal. Senador, só para fazer um esclarecimento, eu me referia justamente a que ninguém da oposição, em nenhum momento, quando cogitou a possibilidade de impeachment de ministro, era sobre um voto contrário ao que pensa a oposição. Nunca ninguém falou absolutamente nada disso. Era sobre atos, obviamente, fora da lei, que demonstram claramente que havia, sim, a necessidade, pelo menos, da discussão de um processo de impeachment. Entre nós estamos entendendo. Só para quem está nos assistindo, eu li alguma coisa sobre essa declaração do Gilmar, que me chamou a atenção, e lá está sendo dito que ele fala, até no Twitter, eu vi aqui em algum lugar, vou já resgatar, ele fala que não vai permitir, acho que não deve acontecer, pelo voto do ministro. Eu concordo com ele. Sim, claro. O voto de ministro, ninguém tem que ser impeachmentado. Mas ninguém quer impeachment ministro por voto, não. É pelos atos considerados fora da lei, por improbidade clara da administração. A vaza-toga já não é voto, a vaza-toga é comportamento fora da lei. Essa é a questão, né? Senador, muitíssimo obrigado ao senhor pela gentileza de se juntar a nós aqui. Boa noite. Ok, obrigado também. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. O senador Rogério Marinho conversou conosco aqui em Oeste Negócios.